Salve, salve família, aqui é Flaudis Andrade, em mais um papo no DDI Podcast. Eu quero já pedir a você que está aqui com a gente, se inscreve no canal, compartilha, comenta, precisamos muito da sua ajuda. Quero agradecer também a todos os nossos patrocinadores. Se não fosse vocês, nós não teríamos chegado até aqui. Cada convidado que vem aqui é selecionado, é escolhido a dedo e o meu muito obrigado. A você que já veio, a você que já participou e a você que ainda há de vir, o meu muito obrigado por estar nos acompanhando. E o slogan foi você que escolheram, né? O podcast das autoridades. Então, se é autoridade, esquece, está no DDI Podcast. E hoje nós estamos aqui com essa figura ilustre e marcante da cidade de Arapiraca e o rapaz do marketing colocou lá a voz inconfundível da rádio. Grande Nelson Filho. Boa tarde, Nelson. Um abraço para você, Flaudêncio, um abraço para o Jean, para todos que acompanham a partir de agora o nosso diálogo. Estamos aqui à sua inteira disposição. Gostei da colocação de autoridade, né? Autoridade. Estamos juntos, fica à vontade. Boa, coisa boa. Nelson, eu já quero iniciar com a pergunta que a gente faz inicialmente a Sim. todos os convidados. Quem é Nelson Filho? Nelson Santos Filho, filho do senhor Nelson, logicamente, e da senhora Maria Lúcia Santos. Eles, no caso, ele de Japaratuba, ela de Riachuelo e eu de Aracaju. Família de 14 irmãos, né? 3 desses nasceram na cidade de Riachuelo, onde meus pais contraíram matrimônio, e os demais nasceram na capital sergipana, na querida Aracaju. Nelson, como é que surgiu aí o interesse pela rádio? Como é que foi as suas vivências, a sua infância? Olha, a época quando a gente iniciou no rádio era muito ouvinte, né? A gente acompanhava muito as programações das emissoras, notadamente de Aracaju e, às vezes, inclusive a Gazeta aqui de Maceió, a própria Rádio Globo do Rio de Janeiro. O veículo de comunicação mais forte era naquela época e acredito até hoje, né? O rádio permanece muito vivo na vida das pessoas. Eu era um ouvinte de rádio todos os dias, inclusive, principalmente da programação esportiva, e fui aprendendo exatamente. Sou um autodidata do rádio, né? Fui aprendendo e a coisa depois aconteceu. Quais são os desafios, Nelson, do rádio? O que mudou do rádio de antigamente para a atualidade? Mudou Olha, muita coisa? são muitas mudanças, muitas. Se a gente for enumerar por aqui, vai passar o tempo todo e não vai dar para descrever. Na época em que eu enveredei no rádio, não existia curso, né? Não existia curso de radialismo. Conforme eu disse, fui um autodidata. Levei uma fitinha, porque tinha uns amigos, vou contar rapidinho, porque eu já contei essa história muitas vezes. Ficar à vontade. Essa história muitas vezes. E existia uma empresa de distribuição de gás em Aracaju. Ela aí visitava os bairros e tinha umas peladinhas de futebol. O cidadão que estava no carro de som parou e pediu para a gente dizer alguma coisa. Tinha um rapaz lá cujo apelido era Silva Lima, o nome dele de batismo é Hamilton. Ele pegou o microfone e começou a narrar a peladinha. E me chamou para fazer o fundo de gol. A época a gente chamava de fundo de gol, a reportagem. Bom, isso aconteceu, eu gostei. Foi quando apareceu um cunhado meu, tinha recém-chegado de São Paulo, com um gravador, um som maravilhoso, um National. E enquanto namorava com a minha irmã, eu ficava brincando com o gravador. À época eu estava com 17 anos aproximadamente. Peguei esse gravador, fui assistir a um jogo do Sergipe contra o Vasco de Aracaju, campeonato sergipano. Fiquei isolado em uma área lá do Batistão, peguei a escalação dos dois e narrei o jogo por inteiro. O Sergipe, inclusive, venceu essa partida por 2-0. Ao término do jogo, o torcedor é muito curioso, sempre fica na porta do vestiário do clube, quando vence principalmente, e eu acionava os gols, né? E as pessoas se voltavam para o meu lado para acompanhar. Eu disse, será que eles estão pensando que é radialista mesmo que está narrando? Já comecei a me animar com a situação. Então, a partir daí, levei essa fita no outro dia para uma das emissoras. Eram 3 emissoras em Aracaju que transmitiam futebol, Difusora, Cultura e Liberdade. Eram essas 3 emissoras. E aí eu analisei a que teria uma equipe menos forte, né? Aí eu achava que teria chance, levei a fitinha cassete, não sei se o pessoal ouviu ou não, passaram-se 15 dias, eu tinha ido lá umas 2 vezes para saber, na última vez e aí tal, rapaz, não deu tempo de ouvir, eu solicitei de volta a fitinha, só tinha aquela, a matriz única, e no mesmo momento levei para outra emissora. E nessa emissora o coordenador ouviu no momento, na hora em que eu cheguei, coincidentemente, era um alagoano de Nascimento, aqui chamado de Ebenezer Nascimento, mas na vida radiofônica em Sergipe é conhecido como Benete Nascimento. A mãe dele era do IBGE, ele começou aqui, depois ela se transferiu para lá e ele foi também. Bom, resumida a história, ele gostou da gravação, fez algumas perguntas, e quando me indagou se eu tinha alguém
que trabalhavam no rádio. Na verdade, eu tinha. Meu irmão mais velho era um radialista em Aracaju. Você é irmão do Jotinha, tal. J. Santos, o nome dele, chamado Jotinha. Irmão do Jotinha, tal. Um momentinho. Ligou para o chefe da equipe, Carlos Magalhães, e isso foi no dia 30 de março de 1976. Ele disse: você quer trabalhar amanhã? Que pergunta, né? Que pergunta, meu coordenador. Eu digo: estou pronto. E aí já fui escalado para... Isso foi numa terça-feira, na quarta-feira já estava trabalhando na equipe esportiva do Carlos José Magalhães de Melo, coordenada pelo Ebenezer Nascimento. Rádio Difusora de Sergipe, à época, hoje, a Rádio APRP. O Asa é uma paixão do senhor. Como é que surge essa paixão do Asa, pelo Asa? Surge, eu sou nato torcedor do Clube Esportivo Sergipe, né, de Aracaju. Lógico, nasci no bairro onde está o mundão do Clube Esportivo Sergipe, é exatamente o estádio que pertence, é o estádio João Hora de Oliveira, que pertence ao Clube Vermelhinho. Torcedor do Sergipe e tal. Coincidiu que eu estava, isso em 1976, vamos completar agora 47 anos desse fato, 29 de outubro de 76. Liga o Assis Gondim para a Rádio Difusora, eu estava no Exército nesse tempo também, e no sábado fui conferir a escala de serviço. Saí de serviço do Exército na madrugada do sábado, no domingo estaria de serviço de novo no Exército, só que no sábado fui conferir a escala da rádio. E lá eu narraria preliminar no Batistão, em Aracaju. Assis Gondim liga, Assis Gondim era o diretor-geral da Rádio Novo Nordeste. Ele liga procurando narrador, porque havia acertado com Edson Mauro, da Rádio Globo, que é alagoano, para que Edson narrasse esse jogo em Arapiraca, entre Asa e Sport, na inauguração dos refletores do estádio municipal. Era, inclusive, dentro da solenidade, aniversário da cidade. E o Edson Mauro, de última hora, na sexta-feira, ligou para o Assis dizendo que a direção da Globo mudou a escala dele, porque ele narraria no domingo em Aracaju o jogo entre Sergipe e Flamengo, né? Então ele disse, aproveitaria, narraria aqui no sábado e seguiria para Aracaju. De última hora, deixou Assis Gondim na mão, ele buscou narradores aqui, não encontrou, enfim. Eu dei sorte, né, que estava na emissora, meu diretor artístico perguntou se eu gostaria de vir, e aí eu topei a parada e tivemos o privilégio de narrar esse jogo festivo entre Asa e Sport do Recife, estádio superlotado. Existia aqui apenas a Rádio Novo Nordeste AM, que infelizmente não existe mais, né? E nós fizemos o trabalho, enfim, estamos por aqui. Ontem eu estava conversando com o grande pastor Anselmo Ferreira, e o meu amigo André Panquela, proprietário da Autoservice, Peças e Serviços, e o meu patrocinador aqui também no DDI Podcast. E ele falava sobre o pai deles, que é o saudoso Panquela. Ele disse: pergunte lá ao Nelson se ele conheceu o Panquela. Panquela foi um dos melhores atletas que eu vi atuar. O cara batia na bola com uma facilidade incrível, né? E chute forte, colocado. Quando queria fazer o cruzamento, deixava o atacante na cara do gol. Panquela foi titular absoluto do Asa durante muito tempo, titular do ABC de Natal, inclusive. Eu fiz algumas transmissões em Natal, Rio Grande do Norte, e quando a gente perguntava: vocês conheceram o Panquela por aqui? E olha que ele jogou há muito tempo por lá, né? E o pessoal ainda lembra do camisa 7 Panquela, que também atuou no futebol sergipano, principalmente pela Associação Desportiva Confiança. Tive o privilégio de brincar com ele na equipe dos ex-combatentes, lá no Colégio Bom Conselho. Joguei por aquela equipe cerca de 40 anos. Inclusive o treinador era o nosso querido professor Maurício Ferreira da Silva, também de saudosa memória. Então, os meninos estão de parabéns. Agora, da família, parece somente o Panquela jogou e o Bruninho, né? Bruninho que é neto do Panquela, né? Isso. Então, o Bruno joga bem. Os outros eu nunca vi jogar, mas o Bruninho joga o fino da bola também. O Panquela botou o time, meu irmão. É o dono da bola. Grande Nelson, a gente vive numa sociedade onde, quando alguns atingem ou alcançam um sucesso, surge uma gama de pessoas contrárias. O senhor já tem uma vasta experiência, o senhor é um comunicador nato, né? E o senhor tem muita experiência a passar para os jovens, inclusive este que aqui está conversando com o senhor. Na vida, na labuta, na experiência do Nelson Filho na rádio, na comunicação, já apareceu muita gente para tentar puxar tapete? Usando, assim, da autoridade que você me outorgou, eu peço primeiro que você não me chame de senhor. Não me chame de senhor. Eu lembro até de uma frase do professor Zezinho Nascimento. A gente disse: sai daqui, professor, um pouquinho. Ele disse: o quê? Você está me chamando de velho, é? Um abraço, professor Zezinho, que para mim é um dos maiores homens do esporte aqui no nosso querido estado de Alagoas. Bom, você fez a pergunta? Sobre na vida, na correria, né?
nas experiências, alguém já tentou puxar tapete? Olha, se alguém tentou puxar, não houve efeito não. Porque se alguém tentou puxar esse tapete, graças a Deus eu não me sinto assim como nenhum superior a ninguém, também não me sinto inferior, né? Porque pode chegar aqui José Carlos Araújo, que eu sou fãzão da narração do Zé Carlos, mas eu não vou me sentir inferior ao José Carlos Araújo, porque todos nós somos iguais, né? Todos nós somos iguais. Como também jamais vou me sentir superior a ninguém. Eu aprendi lá no Exército Brasileiro, onde servi, graças a Deus, em 1977, que é tão nobre comandar como ser comandado. Isso eu trago ao longo da minha vida. Então, se alguém tentou, eu até agradeço, deve ter me fortalecido. Grande Nelson, o senhor, pela idade e pela experiência, rebato mais uma vez, o senhor já ajudou muita gente. Como é que o senhor lida com a ingratidão? Olha, eu não sei o sentido do ajudar que você fala. O que a gente pode fazer o que a gente faz, se fez, é a mesma coisa que fizeram conosco. Porque você sentiu, quando eu falei aqui sobre o alagoano sergipano, Ebenezer Nascimento, eu falo do fundo do coração, que o cara soube me ouvir, né? Ele simplesmente não pegou a fita, disse, passa aqui amanhã, passa depois de amanhã, não me fez estar para lá e para cá. E de repente ele poderia dar uma resposta negativa, tudo bem, mas pelo menos considerou a pessoa que foi procurá-lo. Na verdade, não fui procurá-lo, fui procurar o departamento esportivo e ele ali representava aquele setor. Então, pelo menos, ele teve a consideração de me ouvir, né? De me ouvir. Se viesse uma resposta negativa, lógico, eu iria entender e tudo bem. Eu tinha o quê? 18? Não tinha ainda 18 anos de idade, 17 e alguns meses. Mas, para minha sorte, ele gostou do que ouviu, depois começou a fazer algumas perguntas e acredito que reforçou a situação, quando ele soube também de que eu era irmão do J. Santos, que é um cara muito querido, graças a Deus, no futebol sergipano, apesar de já ter falecido. Então, seguindo aquilo que você colocou, eu entrei no devaneio aqui, porque agora eu respeito a idade, 66 anos. Né? A ingratidão. Então, eu sou grato a quem fez por mim, né? E espero que se eu fiz algo por alguém, que as pessoas pelo menos considerem da mesma forma. Como é que o senhor lida com as críticas? Olha, eu sei que já devo ter recebido muita crítica, né? Como também já fiz algumas críticas a algumas pessoas, mas a minha crítica é muito respeitosa, porque tem gente que é cheia de coisas erradas no seu dia a dia e quer consertar a vida dos outros, né? Quer consertar a vida dos outros. Então, eu, logicamente, posso criticar um atleta que foi mal numa partida de futebol, um treinador que, na minha ótica, substituiu errado e tal, mas uma coisa respeitosa, um profissional respeitando o outro. Mas, quanto à crítica, é natural. Nós estamos num país democrático e, às vezes, a gente ganha riqueza quando recebe uma crítica, porque se alguém criticou é porque achou que em algum ponto a gente entrou no devaneio. E se a gente puder voltar para aquela linha mais positiva, então é muito legal. Você já narrou muitos jogos, e dentre tantos jogos, tem algum que marcou? Que o senhor é isso aqui, ó. Não, são vários, olha, são vários. Eu não posso, é difícil dizer apenas um. Quando você acompanha um clube de futebol como o Asa, por exemplo, durante 47 anos. Completa agora em outubro 47 anos que acompanho, narrando os jogos da Agremiação Esportiva Arapiraquense. Nós temos várias passagens memoráveis narrando jogos da Agremiação Esportiva Arapiraquense. Eu vou dizer rapidinho aqui, pelo menos uns 4 ou 5. O jogo que o Asa fez no Maracanã contra o Flamengo, o Asa perdeu por 2-1, mas o Asa deu um show de bola no Flamengo, principalmente no primeiro tempo. Isso foi pela Copa do Brasil. Nós perdemos lá, não me vem a data agora, mas perdemos por 2-1. Fizemos 1-0 diante do Flamengo. O time continuou jogando para cima, colocou 2 bolas no travessão do time do Flamengo. Deu um baile realmente no primeiro tempo. Segundo tempo, não sei se o Asa cansou, mas logo no início perdemos o jogador, foi expulso, o Lamar, o meio-campista, o juiz expulsou o atleta da Agremiação Esportiva Arapiraquense. Eu sei que aí, a partir daí, lógico, você no Maracanã, contra um Flamengo, eles fizeram um gol de empate, e lá numa cobrança de falta, a bola bate na cabeça do zagueiro e entra, e do próprio zagueiro do Asa entrou, então 2-1 para o time do Flamengo. Mas eu saí muito satisfeito com esse jogo em que o Asa atuou frente ao Flamengo. E aí vem as conquistas, né? A conquista do campeonato estadual em 2000,
Lógico que outras conquistas vieram de campeonato, mas aquela foi a marcante, porque perdemos aqui no primeiro encontro por 3-1 para o CSA, e no retorno o CSA, com um empate, já seria campeão. O Asa venceu por 2-1. Na outra partida, que fosse outra partida, o CSA de novo jogava pelo empate, e o Asa venceu por 1-0. Esse jogo, acredito que foi o que mais marcou a vida do torcedor alvinegro. De Maceió até a cidade de Arapiraca, era uma caravana só, né? Por onde a gente passava, era o povo na rua, às margens da rodovia L220, saudando a delegação da agremiação esportiva arapiraquense e todos os torcedores que vinham, retornavam da capital do estado. Então, o que realmente acredito que marcou mais a vida do arapiraquense em termos de futebol foi esta partida. Mas aí a gente pode se referir também ao jogo em que o Asa subiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, lá no Acre, em Rio Branco, quando no empate 2-2, o Asa subiu, deixando o Rio Branco para trás. Teve também a Copa do Brasil, o Asa lá em São Paulo, ganhou do Palmeiras aqui por 1-0, perdeu por 2-1, mas a soma do resultado com o gol marcado no campo adversário, o gol marcado servia de diferencial. E o Asa tirou o time do Palmeiras da Copa do Brasil. Enfim, são várias partidas, se ele for enumerar por aqui. Essa mesma, a primeira, Asa Sport Recife. O Asa perdeu, foi um jogo amistoso, mas foi o jogo onde eu tive a maior audiência da minha vida. Quer dizer, eu não, a emissora que estava trabalhando, né? A maior audiência da minha vida, que em Aracaju estou começando hoje, imagina, há 47 anos. Estávamos começando no rádio, eu narrava apenas preliminares ou jogos intermediários. Eram 3 emissoras transmitindo, então o bolo da audiência era bem dividido. Só que aqui era apenas a Rádio Novo Nordeste. O estádio municipal, todo mundo com seu radinho na mão. Então a audiência é fabulosa e a gente tem que citar também esse espetáculo de futebol. Já aconteceu do senhor, do time chegar em campo, haver alguma mudança, alguma alteração, e o senhor criticar, e daqui a pouco o cara meteu o gol? Não, porque na bola rolando, na verdade eu dificilmente faço qualquer observação nesse sentido. Porque existe o comentarista para isso. Sim, apesar de que tem narrador que faz. Eu não sou contra, não. Cada um faz o que gosta, né? Mas, aquela história. Narrador é narrador, repórter é repórter, comentarista é comentarista. Mas, de vez em quando, alguns colocam, né, a sua opinião e tudo certo. O futebol é assim mesmo e a vida é assim mesmo. Agora, sobre essa questão de escala, durante o jogo, não. Até o presente momento, não. Nelson Filho, eu sempre faço uma pergunta a todos os convidados que aqui vêm. E essa pergunta faz jus ao senhor pelos cabelos brancos. pelos cabelos brancos. Essa frase eu nunca imaginei ouvir. Apesar de querer ficar bem velhinho, né? O que é a vida para o Nelson Filho? Olha, existe a abertura de um programa, na Rede Globo Televisão dizia, a vida é isso, aquilo é um quebra-cabeça. Pronto, era a abertura do Bem Amado. A vida é um quebra-cabeça, o Bem Amado. A vida é um quebra-cabeça, né? É um jogo de damas, é um xadrez. Eu não tenho nada do que reclamar da vida. Apenas lamento, por exemplo, ter perdido já meu pai, minha mãe, 4 irmãos, mas é o ciclo de quem nasce, é isso mesmo, saber que um dia vai sair deste mundo material. Então, a vida é uma coisa que deve ser vivenciada a cada segundo. Quando você acordar, né, e abre os olhos, agradecer a Deus por estar respirando mais uma vez. Outro dia eu vi uma professora fazendo comentários sobre justamente isso. Ela perguntava a outra, se você ganhasse 10 milhões de reais, o que faria? Eu faria isso, se ganhasse 100 milhões de reais, o que faria? Tal e tal. E se você fosse dormir e não acordasse mais, você daria tudo isso? Lógico. Então, às vezes a pessoa corre demais para ganhar dinheiro, corre demais para conquistar isso ou aquilo outro e esquece de viver. E eu tenho certeza absoluta que eu tenho vivido. Dentro da minha simplicidade, busco trabalhar, cumprir com o meu papel. Eu passei 44 anos trabalhando pela Rádio Novo Nordeste, onde houve reciprocidade deles para mim, de mim para eles, logicamente. Eu dei o meu trabalho, eles pagaram pelo meu trabalho, sempre me respeitaram. Houve o momento da saída, saí,
Não briguei com ninguém, nem ninguém brigou comigo. Isso é mais interessante. Já completei 2 anos na Líder FM. Graças a Deus, uma equipe também sensacional. Diretoria, colegas de trabalho, que é muito mais importante, porque você está trabalhando num clima em que não se dá bem com A, com B, ou você sente uma certa diferença negativa, não deve ser legal trabalhar dessa forma. Nunca trabalhei com ninguém assim, não, mas não deve ser legal trabalhar dessa forma. Então, eu posso dizer com toda a voz, com todo o pulmão, que estou realmente numa equipe também maravilhosa, com profissionais dedicados e que fazem com que este cidadão que você chama de senhor se sinta ainda aquele garoto de 18 anos de idade quando iniciou em 31 de março de 1976. Hoje o senhor é um radialista de sucesso, um comunicador que inspira muitas vidas, mas antes de chegar, né, ao que o senhor é hoje, já pensou em parar? Olha, eu já fiz a minha meta, se Deus me permitir, eu vou cumpri-la, né? E não vou dizer agora, porque não falei na nossa emissora ainda, mas eu já tenho na minha mente a data correta de parar com o trabalho geral que realizo. Mas vou, pelo menos, querer, dependendo da emissora, apresentar, por exemplo, um programa musical de músicas antigas, apenas uma vez por semana. Isso aí eu não quero deixar nunca, a não ser só na hora mesmo, quando não tiver mais voz, não tiver mais como me locomover até a emissora, enfim, como trazer a comunicação. Mas eu já estou com tudo mentalizado na hora de parar, de narrar futebol, de apresentar programas de jornalismo, enfim, tudo isso. Apenas ficar com a questão de um musical, para não perder de uma vez, né, a identidade com o rádio, e apenas um programa musical de 2 horas, uma vez por semana, já estará me contentando. Em contrapartida, eu faço externa pergunta. O senhor acreditava que chegaria a ser o radialista de sucesso que você é hoje? Olha, quando eu enveredei no rádio, eu fui brincar. Para mim era uma diversão. Eu não fui como profissão, né? Eu gostava e gosto do que faço, né? Tanto que na radiodifusora, onde iniciei, foram cerca de 6 meses sem ver o centavo. 6 meses sem ver o centavo. Aí foi quando começou uma competição de futsal, eu comecei a narrar, e como o diretor de programação esportiva fez um contrato legal, aí saía um cachezinho e tal, não chegava nem ao salário mínimo. Ia lá, narrava o meu joguinho e retornava. Foi quando, 3 meses depois, aí onde veio um detalhe. Veio um convite da equipe que eu fui apresentar a fita e eles nem ouviram, acredito, né? Acho que não ouviram. Porque se tivessem ouvido, não gostaram, não dá agora, tenham saído, né? Aí, de repente, eles me contrataram. Eu ganhava 200 cruzeiros por mês e eles vieram pagar o salário mínimo, que eram 800 cruzeiros. E o pior que eu fui. Eu fui conversar com o meu diretor, o Carlos Magalhães, olha, tá vendo assim, tá, você sabe que tem necessidade. Rapaz, e o que é que eu faço? Que eu não posso pagar agora, etc. Então eu vou lá. A diferença era o quê? Ele me dava um cachê de R$200 por mês e o outro estava me oferecendo 800. E eu estava necessitando. Se eu não tivesse necessidade, tudo bem. Mas tem a questão de você se vestir, você ter o direito de ir ao cinema uma vezinha na vida, né? A locomoção para ir trabalhar, enfim, o transporte para ir trabalhar. E aí eu fui. 3 meses, em dezembro, aí foi quando eu entrei no Exército, tive que sair, né, da equipe da Liberdade. Fui para o Exército em janeiro. Quando terminou o internato, foi um mês de internato, cheguei no Batistão, esse próprio Carlos Magalhães, e aí, garotinho, não está trabalhando? Não, eu estou no Exército. Assim, venha trabalhar. Aí pegou o equipamento, me entregou e retornei para a equipe do Magalhães nessa situação. Aí fiz o Exército em 77 e retornei para a Radiodifusora. Coisa boa. É muito bom estar aqui com o senhor, ouvir as suas vivências, as suas experiências. Qual o conselho que o senhor daria para aquele jovem que está tentando ingressar na comunicação, na rádio, na televisão? Olha, é aquela história, é difícil dar conselho, né? É difícil dar conselho, eu não sou muito acostumado com essa história de aconselhar. Eu diria que faça o que for necessário para que o que você realizar saia o melhor possível, né? Que você possa fazer uma reportagem, capriche, antes de entrevistar alguém, dê uma pesquisadinha, porque facilita muito. Não quero dizer que eu faço isso não, viu? Mas porque isso vai facilitar.
né, a sua vida na hora das indagações. Se você é repórter, se você é comentarista, lógico, tem que se situar quanto a plantel A ou plantel B. Aqui no Asa, não precisa você estudar, você já sabe, você está vencendo dia a dia. Mas o adversário, o Sergipe, qual é o plantel que vem, como estão rendendo esses jogadores, enfim, quem analisa a arbitragem ida e ida na mesma data, para que você possa falar com propriedade e, logicamente, cativar mais e mais o seu ouvinte, no caso do rádio, da televisão. Enquanto aos que vão escrever, os jornalistas, da mesma forma, tem que pesquisar para transportar até o seu leitor a notícia com a maior fidelidade possível. Ser um narrador esportivo se difere de outros tipos de comunicadores. O que é necessário para ser um narrador esportivo? Olha, na verdade, outro dia alguém brincava e eu brincava com esse alguém. Eu não sou narrador esportivo, eu transmito e vivo emoções. Coisa boa! Porque narradores são o Arivaldo Maia, era o Arivaldo Maia, que é o número 1 do estado de Alagoas, um Reinaldo Cavalcante também foi um maravilhoso narrador esportivo do estado de Alagoas, entre outros, né? Esses dois, infelizmente, já faleceram, mas são grandes nomes realmente do nosso rádio. E aí você vai para o sudeste do país, você encontra Zé Carlos Araújo, um Edson Mauro, naquele tempo, eu acho que não era nem nascido, Valdir Amaral, Jorge Cury, aí São Paulo, enfim, são grandes nomes de narradores esportivos, mas eu prefiro ficar nessa outra situação para não concorrer com essa gente. A necessidade de ser um narrador, o senhor tem uma boa dicção, uma boa oratória, o senhor consegue pegar as coisas no ar, é muito ligeiro, há essa necessidade de todo narrador ter que falar um pouco rápido, porque antigamente os narradores falavam muito rápido, né? Hoje está mudando alguma coisa, né? Mas tinha os lentos também. Por exemplo, eu citei 2 nomes aqui, totalmente diferentes, as narrações deles. O Jorge Cury e o Valdir Amaral. Jorge Cury era maravilhoso. Agora só ficava triscante quando ele narrava o gol do Flamengo. Principalmente o Vasco da Gama. Muito bom, Jorge Cury. E Valdir Amaral mais na lentão. Bola com fulano, entendeu? É uma coisa mais lenta. Mas aqui hoje nós temos aqueles mais velozes e os um pouco mais lentos, mas todos eles, cada um, se encaixando da melhor maneira possível. Você já chegou a passar mal em uma narração? Alguma narração? Não, eu vou confessar aqui que eu já narrei, infelizmente eu me empolguei, foi 1979, estreia do Asa no Campeonato Brasileiro, naquela época era campeonato nacional, era primeira divisão mesmo, não existia primeira, segunda, terceira, quarta, não existiam essas divisões, era o Campeonato Brasileiro, e o Asa era um dos representantes do estado de Alagoas. Na estreia, foi exatamente em Natal, Rio Grande do Norte, Asa e América, o jogo à noite. Nós chegamos lá, aí tinha um preparador físico do Asa, na época era, eu posso citar o nome porque Capitão Agildo, hoje é coronel da polícia aposentado. Não vou contar tudo não, só um parte. Aí chegamos na véspera do jogo, aí logo cedinho do outro dia, no dia do jogo, ele disse, Nelson, vamos ali? Eu digo, vamos, estar de folga, quer dizer, de folga entre aspas, o jogo seria à noite. Aí fomos à Praia dos Artistas. Chegando lá, eu, em 79, deveria estar com 21 anos de idade, mais ou menos isso aí. E me empolguei. O capitão pediu uma cervejinha, eu tomei um copinho também e tal, vai lá, meu amigo. Imagina, o dia todo na praia, cheguei no hotel, peguei o material e fui transmitir o jogo. Transmitimos. Aí, assim que terminou o jogo, o operador disse, Nelson, você estava doente. Entendeu? Pronto. Então essa foi uma falha gritante. Graças a Deus ainda saiu a narração, mas só Deus sabe como. Já chegou o senhor narrar o gol e não aconteceu o gol? Não. Já aconteceu de você. Atirou? Você, né? Quando você prepara o grito, vê que a bola, infelizmente, não entrou quando é ao nosso favor, né? Quando acontece muitas das vezes do árbitro ou fazer uma expulsão que não era o ideal naquele momento, ou às vezes tomar um posicionamento que não era para tomar, enquanto o senhor está lá na cabine, dá vontade de perder as retriveiras. Olha, infelizmente, e mandar umas verdades. Infelizmente eu já fiz muitas reclamações contra a arbitragem. Aqui era muito difícil. Hoje tem imagem para provar que houve ou não uma falha e tal. E às vezes a gente se engana também, né? Porque tem lances que a gente acha que o juiz errou, o assistente errou, e na verdade o profissional tem a razão. Mas eu já fiz muitas reclamações.
Hoje maneirou um pouco a situação, porque, na verdade, a arbitragem é ser humano que está ali, né? Apesar de que alguns fazem por maldade. Como em toda profissão existem os maldosos. E alguns árbitros ou assistentes agem com essa maldade. Infelizmente, a vida é o ser humano. Por exemplo, o Asa foi campeão em 2000. A arbitragem foi uma arbitragem mista. Os assistentes de Alagoas e o árbitro central veio do estado de São Paulo. O lance que redundou no gol do Asa, para a conquista do título, foi justamente de um escanteio. O assistente deu tiro de meta para o CSA, mas o árbitro estava em cima do lance e apontou para o escanteio. Do escanteio nasceu o gol do Asa, com a cobrança do Marquinhos e a cabeçada do Jaelson. Então, é aquela história. Se o assistente está ali, em cima do lance, ele deu ao contrário, por quê? Será que foi maldade do cidadão ou foi uma falha humana? Não sei. O bom é que o árbitro viu o que aconteceu, que a bola bateu na zaga do CSA e foi para escanteio. Então, foi o lance que trouxe a conquista inédita do Asa no campeonato estadual. Hoje nós temos a tecnologia, né? Sim. E a tecnologia, até que ponto o senhor acha que ela tem ajudado, contribuído para o bem ou para o mal, diga-se de passagem, no campo esportivo? Olha, eu acho muito importante a tecnologia. Infelizmente, as falhas permanecem, né? Porque quem administra a tecnologia é o ser humano. E aí você faz aquela questão da linha para observar se o cidadão estava impedido ou não, ou a imagem para observar se houve uma agressão ou não, vai depender de quem está operando, né? Porque o operador aqui do podcast, ele pode colocar a imagem que quiser, não é assim? Sim. Da mesma forma. Então, infelizmente, a gente vai rodar e bater exatamente na dignidade humana. Se o cara tem moral profissional, vai fazer a coisa correta. Caso contrário, vai continuar acontecendo. Inclusive, tem clubes aí sendo apelidados de vá fulano tal, vá fulano tal. Não vou dizer o nome aqui para não ferir os torcedores das equipes. Como é que o senhor vê hoje o cenário da composição técnica e da composição do elenco do Asa? Olha, o Asa passou uma fase muito difícil após cair da Série B para a Série C do Campeonato Brasileiro. A queda foi em 2013 e de lá para cá caiu para a Série C, depois para a Série D. Enfim, tem lutado bastante. E o pior de tudo foi a questão financeira, porque infelizmente, em alguns momentos, o clube não cumpriu com os contratos realizados com treinadores, jogadores, e o Asa ficou praticamente no fundo do poço. Então, eu posso analisar essa coisa dizendo o seguinte: o Asa tem marcado pontos importantíssimos ultimamente. Está conseguindo se livrar das dívidas, porque essas dívidas impediam de o elenco trabalhar, caminhar, buscando novos ares em termos de conquistas no campo. Então, fora do campo, o Asa conquistou realmente o grande objetivo, até o presente momento, com a diretoria que está aí, comandada pelo Rogério Siqueira, os demais dirigentes, conselho deliberativo altamente participativo, ativamente, colaborando com ideias e também financeiramente. Enfim, eu repito, fora de campo o time está estruturado. O plantel que foi formado, inclusive formado por um grande torcedor do Asa, o responsável, logicamente, pelo setor, mas que conta com a participação de outros, o doutor Celso Marcos. Esse cara é um médico, é um empresário arapiraquense, mas, acima de tudo, tem o Asa realmente no coração, a gente sabe disso, porque já tive a oportunidade de ser vice-presidente dele, à época em 2008, se não me falha a memória, ele novinho, recém-formado médico, já foi presidente, ano seguinte já foi presidente campeão do certame estadual, em 2009, foi com ele que o time subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, naquela guerra lá do Acre. Enfim, é um cidadão que adora a agremiação esportiva arapiraquense e montou, ele com sua equipe, esse elenco. Lógico que jogador de futebol, às vezes encaixa numa equipe e noutras não. No caso aqui, o elenco começou muito bem. Por exemplo, a temporada, o Asa é um vice-campeão estadual. Perdeu para quem? Para o Clube de Regatas Brasil, que é um elenco que está disputando a Série B há N anos, né? Com um faturamento 10 vezes maior do que o faturamento do time do Asa. Então, é normal o Asa ser o vice-campeão, quer dizer, o CRB ser o campeão e um outro ser o vice-campeão, inclusive o próprio CSA, que nem entrou na fase semifinal. Então, resumindo a história, o trabalho está sendo bem feito, pelo que eu observo, pelo pouco que eu conheço da agremiação esportiva arapiraquense. O que falta é só esse encaixe para que a gente chegue à Série C do Campeonato Brasileiro.
e ainda está no páreo, né? Porque no próximo domingo agora, domingo dia 21, não é isso? Isso. Domingo dia 21, agora de julho, o Asa vai enfrentar a equipe do Sergipe e, dependendo de outros resultados, poderá ir à próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu creio muito que essa equipe vai conseguir o seu objetivo, porque tem muita gente boa trabalhando com esse objetivo. O Brasil sempre foi referência nacionalmente e no exterior no âmbito futebolístico. Como é que o senhor analisa hoje o cenário futebolístico no Brasil? Olha, o Brasil é pentacampeão mundial. 58, 62, aí vem 70. Aí acaba a era Pelé, né? Pelé, Garrincha, entre outras feras. A gente poderia até dizer, fechou o ano 70 com jogadores maravilhosos, Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo, Clodoaldo e Gerson, Jair, Pelé, Tostão e Rivelino era o time titular da Copa de 70, né? Esse time jogava por música. E aí, de repente, 74 não foi bem, 78 fez uma belíssima primeira fase da Copa do Mundo, foi na Argentina, mas aí na hora H o time da Argentina disputava a vaga da fase seguinte com o time do Brasil e enfrentou o Peru. O Peru tomou uma goleada da Argentina, parece por 6-0. Depois veio à tona a informação de que alguns peruanos se venderam para que o time da Argentina atingisse a próxima fase da Copa do Mundo. Infelizmente o Brasil ficou por ali, mas foi também um belo time. 82, uma bela seleção, mas também não atingiu o seu objetivo. Seleção de 82 era uma seleção belíssima, com a meia cancha que tinha um Zico, Sócrates, Toninho Cerezo, não é isso? Você lembra dessa rapaziada? Não lembro, não. Não lembra, não? Mas ouvi falar muito. Pois é, a meia cancha fabulosa da seleção brasileira, que também, infelizmente, não atingiu o seu objetivo, perdeu uma semifinal para a seleção italiana por 3-2, infelizmente. E findou conquistando o pentacampeonato justamente em 2002, já na era dos Ronaldos, né? Ronaldo Gaúcho, Ronaldinho Fenômeno, Rivaldo, enfim, aquela rapaziada que você conhece. Sim, a rapaziada. Agora aí... O problema, a gente tem que entender que é fase também, né? Fase. Craques, o Brasil tem promovido, tem produzido, mas infelizmente esses craques, quando começam a surgir, já são vendidos com 15, 16 anos de idade para outros clubes. A exemplo agora do Hendrick, do Palmeiras, 16 anos, já foi vendido para o futebol da Espanha. A Espanha, o próprio Vinícius, entre outros. E aí fica uma coisa muito, quando eles se juntam, já é uma coisa muito heterogênea, né? Não é aquele futebol homogêneo que a gente tinha antigamente, quando poucos atletas do Brasil saíam para o exterior. Hoje, infelizmente, essa situação vai para a França, ou para a Espanha, para a Itália, enfim. E aí os atletas, quando se encontram, fazem um treino e vão entrar em campo para disputar competições. Fica um tanto mais difícil. Eu sei que o dinheiro ele é importante, ele é válido, e o dinheiro ele é um abridor de portas, e de muitas portas. Mas antigamente, o senhor ressaltou aí, muitos atletas que jogavam, como o senhor bem ressaltou, por música, porque gostavam, se sentiam bem e davam shows. Hoje o fato é claro, e também a gente também é da era que o jogador, muitos viviam em dificuldades financeiras. Muitos viviam em dificuldades financeiras. Mas hoje a questão do dinheiro, jogadores tão novos serem vendidos para fora e daqui a pouco esses caras estouram, mas não jogam o futebol que se esperava, mas tem muito dinheiro. Há uma problematização aí? O que é que o senhor me diz? Inclusive a questão da classe que tinha o jogador brasileiro, né? A classe, a malandragem, o drible, enfim, dificilmente você vai ver. Hoje você encontra um garoto que está no Palmeiras, Estevão, está no Palmeiras, tem 16, 17 anos de idade, já está sendo negociado. Aí ele vai para o futebol estrangeiro, vai ter que seguir a determinação do treinador de lá, o estilo de jogo, o esquema de jogo que quer aquele treinador de lá. Então, a nossa essência, que é a malandragem do futebol, infelizmente desaparece quando esses atletas são retirados do seu ninho. O nosso ninho do futebol é aqui, é o peladeiro ali da esquina, daquele campinho sem grama, enfim, aquele que arranha o joelho numa simples queda, mas lá não, lá já muda, o jogador já e tem que ser assim, o ser humano tem que ser bem tratado mesmo, mas na Europa a coisa é outra, né? Andar elegante, andar bem trajado, bem acompanhado, sem aqueles amiguinhos, né? Amiguinhos do tempo de infância, e aí a coisa fica muito burocrática, né? Muito burocrática. E
isso faz com que o nosso futebol fique igual ao deles. O nosso era superior porque, repito, tinha a malandragem, tinha aquele jogo do corpo que somente nós tínhamos antigamente. Ou temos, e não, infelizmente os craques não têm a oportunidade de dar essa sequência, essa malandragem, no bom sentido. O senhor jogava em que posição? Além da teimosia, além da teimosia, era da meia cancha para frente, né? Eu fui base do Palestra, disputava a categoria juniores, duas competições. No terceiro ano fui contratado para o Clube Esportivo Sergipe, também categoria juniores, e isso foi em 75. Disputei uma temporada pelo Clube Esportivo Sergipe, e foi quando surgiu a convocação da seleção brasileira, a seleção sergipana de juniores. Havia competição nacional de seleções estaduais. Na fase de treinamento, eu já estava começando no rádio. Aí fui escalado para narrar uma preliminar que envolvia o selecionado sergipano com as equipes A e B. Eu era reserva da seleção, não era titular, não. Aí já queria demais. Como eu tinha que decidir, ou narrava a preliminar, ou ia jogar. Não precisei o que fiz, né? Foi isso. Dentre todos os jogos que o senhor participou e atuou no campo, dentre tantos, qual que mais marcou? Ou um que marcou? Eu vou lhe falar francamente. Foi quando eu estava no Palestra que enfrentamos o Clube Esportivo Sergipe. Palestra era aquele time, o dono era o Céu Mauri, ele juntava o material, as chuteiras, né, num saco. E jogava para lá, no dia do jogo pegava de volta e no vestiário cada um ia pegar a sua chuteira lá, só Deus sabe como. Bom, nesse jogo no Batistão, era uma preliminar, na época os clubes os clubes sub-20 faziam preliminares dos profissionais. E nesse jogo chegamos 10 jogadores, não, 10 jogadores pelo Palestra para enfrentar o Sergipe, que era o time mais organizado, né, dentre os que disputavam aquela competição. E aí o goleiro não foi. Resultado, repare que eu jogava na linha e vou destacar esse jogo. E aí o treinador, o dono do time dizia, e agora, o que é que a gente faz? Aí, quem joga de gol, no gol, eu digo, eu vou. Eu baixinho para jogar de goleiro. Aí fui pro gol. Primeiro chute, 1-0 pro Sergipe. Meu Deus do céu, e agora? Aí o Sergipe começaram a chutar de longe, aí o goleiro aparece, né? Aí começaram a chutar demais, o resultado, com 10 jogadores, empatamos o jogo ainda no primeiro tempo, 1-1. Segundo tempo chegaram mais 3 que estavam trabalhando, entendeu? Chegaram correndo, vestiram o material. Resultado, o goleiro chegou, eu fui para a linha e nós vencemos o jogo por 2-1. Então esse jogo foi marcante na minha vida de júnior pelo futebol sergipano. Na época no Palestra. Depois desse jogo é que eu fui contratado lá para o Clube Esportivo Sergipe. Eu perguntei para o senhor, pedi para o senhor dar um conselho aos futuros radialistas, mas também como comentarista esportivo, como radialista e vivências aí no futebol, qual o conselho que o senhor dá para o garoto que galga aí ser um futuro jogador de futebol? Você quer me pegar essa história de conselho? Alguém disse que se conselho fosse bom, seria cobrado. Mas a verdade é o seguinte, todo garotinho ele que gosta de futebol tem o sonho de ser atleta, né? Aí vê os craques aí aparecendo na televisão, enfim, todo garotinho tem vontade. Agora, que essa vontade, que ele busque realizar esse sonho, mas também não abra mão da estrutura da sua vida. É questão do estudo, né? É só seguir o conselho dos seus pais. Se o garotinho seguir os conselhos dos pais, com certeza ele tem tudo para dar certo, como jogador de futebol ou como cidadão comum. Escolhendo uma outra profissão, um outro campo de ação. Porque dentre 1000 garotos que sabem jogar bola e querem jogar futebol, dentre 1000, 2 ou 3 vão se destacar, né? E poucos serão craques como os que a gente observa através da televisão. De onde vem o Jagão garotinho? Eu acho que isso foi mais porque na época havia o Zé Carlos Araújo, estava começando na Rádio Globo. Zé Carlos era bem novo, né? E existiam aqueles dois, que eu já citei, aqueles dois monstros sagrados, o Valdir Amaral e o Jorge Cury. E aí, como os dois já eram um pouco coroas, apelidaram o Zé Carlos Araújo de garotinho. E aí, vem aí o garotinho, o Zé Carlos Araújo. Eu também, na fase, iniciando em Aracaju, alguém chamou o apelidou dessa forma, e aqui principalmente, o Antônio Corrêa, o comentarista Antônio Corrêa, funcionário do Banco do Brasil, aposentado, ele é de Penedo, comentava aqui para a Rádio do Nordeste, AM, que infelizmente não existe mais,
isso dói no coração. E hoje mora em Maceió. Antônio Corrêa é uma pessoa muito boa, e que me chamava sempre de garotinho, o pessoal acostumou. Mas hoje a história agora mudou, foi o nosso Antônio Avelar, com quem trabalhei na Rádio Difusora de Maceió, ele era o coordenador, ele passou a me chamar de o Explosão do Nordeste. Tá, obrigado, Antônio Avelar. Esse também já, infelizmente, de saudosa memória. Mas você se considera um garoto, não? Eu me considero. Olha, na minha cabeça, a idade só aparece no tingir dos cabelos, porque a mente acha ainda que tem seus 18 anos, apesar de que não ser a verdade. Joga né? a bola aí, né? Eu forço um pouquinho, 5, 10 minutos. 5, 10 minutos. André, meu amigo, meu patrão, André Banquela, da Autoservice Peças e Serviços. Quero mandar aqui um abraço para ele. Quero mandar um abraço também para o Gilmar. Gilmar, olha, estou aqui falando com a sua inspiração. O Gilmar, que era um grande goleiro, né? Que tem uma vontade ainda de conhecer pessoalmente o Nelson Filho. O Gilmar que você falou que foi do TG 07015? Isso. Meu companheiro de farda, né? Isso. Eu servia em Aracaju, do 28º Batalhão de Caçadores. Coisa boa, coisa boa. Então, pessoal, você que está nos acompanhando, se inscreve, compartilha, comenta. Tudo que é bom dura pouco. Já estamos se aproximando para o final desse bate-papo. Tem assunto aí para um segundo episódio. Como vocês bem sabem, é um bate-papo onde cada um aqui se expressa da melhor forma. É uma conversa e essa conversa ela flui. E graças a Deus, coisa boa estarmos aqui com o Senhor, com o Senhor. Estamos aqui com o Nelson Filho, o garotinho, né? A explosão. Agora eu posso fazer uma pergunta? Pode. Seu nome é homenagem ao meu querido, saudoso professor Flaudísio Barbosa Santos, ex-vice-prefeito de Arapiraca, foi candidato a deputado estadual, foi um dos primeiros proprietários de loja de material esportivo em Arapiraca, inclusive a loja, pode dizer o nome que não existe mais, fica né? à vontade. Era o atleta, gente que entende esporte. Ué. Para mim, imortal, professor Flaudísio Barbosa Santos, com quem compôs também a Câmara Júnior da cidade de Arapiraca, onde tivemos vários importantes ensinamentos. Ele foi um dos presidentes da nossa querida Cajuara, Câmara Júnior da cidade de Arapiraca, que infelizmente não existe mais. Coisa boa. Quando eu lembro que quando eu fui cursar na UNEAL, letras, lá na UNEAL, professor Oliveiros, grande professor Oliveiros, professor de filosofia, e quando ele fez a chamada no dia, ele chamou Flaudísio, e quando ele leu, uma lágrima escorreu do olho dele e ele me chamou. E eu perguntei, professor, o que está acontecendo? Está tudo bem? O senhor está passando mal? Ele disse, me veio à memória as lembranças do meu amigo Flaudísio Barbosa. E ele disse, o seu nome é Flaudísio. E agora me veio todas as lembranças. Não é um nome comum, Não né? é um nome comum. É a segunda pessoa que eu vejo com esse nome. Ele, o professor Flaudísio e o seu. E que bom saber que você também fez letras na UNEAL, né? Na UNEAL. E acontece que ele foi me contar aí a história de Flaudísio Barbosa. Eu disse, poxa, coisa boa, né? Coisa boa. E é um marco também para o saudoso Flaudísio Barbosa. Eu me sinto honrado em ter um nome que é atípico, mas que esteve em alguém que foi tão representativo na sociedade arapiraquense. Com certeza, tenho certeza disso. Aliás, um abraço para o professor Oliveiros também. Tive o privilégio de também acompanhar os seus ensinamentos lá na UNEAL. Coisa boa, coisa boa. Também fiz o curso de letras. Coisa boa, coisa boa. grande Nelson, a gente faz sempre um bate e volta no final dos episódios e eu queria saber de ti um time. Você 3? Você 3? Você conhece, viu? Asa, Sergipe e Vasco da Gama. O Asa não podia sair, né? Não. Tomou o lugar do Sergipe, né? No início eu falei aqui que eu nasci torcedor do Clube Esportivo Sergipe. Continuo gostando do Sergipe. Agora, se colocar na balança os dois, não tem como, né? São 47 anos nesse dia a dia com o time do Asa. Coisa boa. Um lugar. Mas um lugar? Uma cidade? Um lugar que vem à sua mente. Um lugar. Um lugar. Vem à mente quando o Nelson Filho ouviu um lugar. Um lugar? Vinha Del Mar, Chile. Por quê? Porque eu já estive lá. Coisa boa! Uma música. Um trechinho da música que marcou a vida, vou dizer, as paixões. Lógico, eu não vou falar música. Eu poderia citar aqui Djavan, Fagner, fulano, ciclano. Eu vou dizer Messias Holanda pra Tiracoco. E não me pergunte por quê.
Eita, que bate-papo bacana. Uma cor. Uma cor? E agora? Francamente, eu gosto muito de usar a cor branca. Gosto muito de usar. Por quê? Tem alguma representatividade especial? Não sei se eu tinha vontade de ser médico, dentista, enfermeiro, se bem que eu sou... Aliás, eu sou formado técnico em saúde pelo Exército Brasileiro, viu? Rapaz, pode vir daí. Quais são as formações de Nelson Filho? Vamos lá, vamos lá. Além de radialista, além de professor de português, vamos lá. Eu sou formado em letras, não sou professor. Ser professor mas essa dicção e essa oratória não, é indiscutível. Mas é isso aí. Sim, pergunta outra coisa? Vamos lá, um livro. Interessante, eu leio algumas passagens da nossa vida, mas o que eu tive maior curiosidade, por incrível que pareça, foi a Xícara do Padre, do nosso querido Judá Fernandes Lima, pessoa de quem eu sou fã, médico, foi meu primeiro diretor-presidente da Rádio Nordeste AM, que já não existe mais, infelizmente. E ele escreveu alguns livros, dentre esses, A Xícara do Padre. Coisa boa. O que é felicidade para o Nelson? Felicidade, e vou repetir que já citei aqui, né, durante esse diálogo com você. Felicidade é poder trabalhar durante o dia, receber desse trabalho o sustento da família, poder dormir de cabeça tranquila, sem lembrar de ter feito ou de tentar fazer mal a qualquer pessoa, e dormir. A felicidade principal é quando você abre os olhos, estou vivo. Vamos à luta. Coisa boa, coisa boa. Nelson, considerações finais, fique à vontade. Agradecer a você, Flaudísio, agradecer ao Jean, né? Sim. E também a Jéssica e a todos da equipe, que fazem parte da equipe. Agradecer ao povo arapiraquense, ao povo alagoano, que graças a Deus me recebeu muitíssimo bem, é tanto que estou aqui desde 77. Estarei completando 47 anos de efetiva presença na cidade de Arapiraca em 29 de outubro deste ano. 47 anos, se Deus quiser. Então, tenho que agradecer a esta população, mas também agradecer ao meu querido povo sergipano, porque foi lá que eu nasci, foi lá que eu me criei, foi lá que eu tive os meus primeiros ensinamentos, né, tanto domésticos, tanto dentro da minha residência, com o seu Nelson e Dona Lúcia, que são meus pais, meus irmãos, eram 13 irmãos, comigo 14, e aí, desses, éramos 4 homens e 10 mulheres. Infelizmente, os 3 irmãos foram fracos e foram embora, me deixaram aqui sozinho. Um abraço, J. Santos, Augusto e Francisco, meus queridos irmãos, que infelizmente já não estão entre nós materialmente falando. Uma das irmãs também foi a Lúcia. Ainda temos 9, né? Uma que mora no Rio de Janeiro e 8 que residem ainda em Aracaju. Então, a toda a minha família, meu abraço, minha família de lá, minha família daqui. Aqui eu tenho 8 filhos, 8 netos, e abraço a todos. E agradeço a você por essa grande oportunidade de poder falar um pouco sobre este cidadão arapiraquense, aracajuano, Nelson Santos Filho. Nelson, um medo. Medo? Sim. O medo Desculpa, de quebrar o microfone. O medo é de dormir e não mais acordar. Aí é ruim. Esse fechamento foi top. Pessoal, muito obrigado. Que vocês que estão acompanhando a gente, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal. Coisa boa é ter alguém próximo da gente. Eu posso fechar com uma frasinha que eu adoro e extrair de uma carta de princípios da Câmara Júnior de Arapiraca, para você ver como as coisas marcam. Porque tem várias frases dentro dessa carta de princípios, e eu gosto muito dessa que diz: eu continuo acreditando que a justiça econômica poderá ser melhor obtida por homens livres, através da livre iniciativa. E parabéns pela sua iniciativa de abrir esse espaço para a sociedade arapiraquense. Um abraço e até a próxima. Coisa boa, coisa boa. Muito obrigado, pessoal. Se inscreva, compartilhe, comente. Temos assunto para um segundo episódio. Grande honra ter aqui o senhor Nelson Filho com a gente. Um homem muito ocupado, né? 1001 ocupações, mas reservou um pouquinho do seu tempo para estar aqui contando um pouco da sua história. Isso é muito bom. Quero agradecer também ao Estúdio Skaycast. Muito obrigado. Se não fosse esse estúdio, nós também não estaríamos aqui. Agradecer ao Papai do Céu, que tem nos proporcionado tanto e tudo o que ele tem nos proporcionado. O meu muito obrigado. A você também. Compartilhe. Mais uma vez eu peço. Se inscreva, compartilhe,
Precisamos muito da sua ajuda, os nossos patrocinadores. Muito obrigado por toda a ajuda de cada um de vocês. Grande Nelson, valeu. 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 Keycast, valeu. Valeu, pessoal. Valeu.